Bom dia! Bom dia a todos. A santa paz do eterno Jesus Cristo. A paz para você, mulher de Deus, homem de Deus. Você que ama a palavra de Deus. Bom dia para todos vocês. Quero trazer uma mensagem, né? Porque não tem nada de melhor do que você acordar de manhãzinha cedo, meditar na palavra de Deus, buscar a Deus, invocar o nome santo de Deus. Não tem nada de melhor, sabe disso? E até mesmo tomar um café, né? Ler na palavra de Deus, meditar, aprender, né? Porque quando você abre a Bíblia, na hora que você abre a Bíblia, é Deus falando com você, sabia disso? É onde você vai ter sua intimidade com Deus, falar tudo aquilo que você quer para Deus, né? A intimidade de filho para pai, de pai para filho, não é isso? Pega sua Bíblia, vamos aprender junto, né? No livro de Jeremias 18, né? Fala exatamente sobre o vaso do olheiro, né? Vamos aprender um pouco, né? Porque muita gente prega muito sobre o vaso do olheiro, mas às vezes até mesmo nem entende, saber disso? Nem entende. Marquei um café aqui que eu fiz logo de manhãzinha cedinho, rapaz, né? E eu meditando, estudando, né? Que eu gosto de meditar. É a intimidade que eu gosto de ter com, né, com a palavra de Deus. Jeremias 18 vai falar exatamente sobre o vaso do olheiro, né? Olha o que diz o verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te. Esse dispõe-te, né, está sugerindo, né? Quer dizer, levanta-te. O próprio Deus falando com Jeremias, levanta-te. Ele poderia estar sentado ou deitado, né? Então o próprio Deus falou para Jeremias, levanta-te, né? Dispõe-te. E desce à casa do olheiro. E lá ouvirás as minhas palavras. O que é casa? Uma casa do olheiro é o quê? É exatamente uma olaria. Na olaria, né, faz tijolos, telha, vaso, todos os tipos de vaso é feito na olaria, né? Eu não tive o privilégio ainda de ir numa olaria, mas um dia eu vou numa olaria, sabe disso? E lá faz tijolos, telha, né? Tudo e quanto que é feito do barro é feito numa olaria, sabe disso? Eu fico imaginando, né? Que um dia eu já fiz tijolos, né? Já fiz muito tijolo, né? Eu mais o meu pai pegava o barro, amassava, né? Mas é porque é diferente de uma olaria, né? Quando eu fiz exatamente uma olaria, né? Tijolo na olaria, né? Ali num barrozinho ali e tal, né? É diferente de uma olaria, sabe disso? Na olaria, quando você faz tijolos, né? Tem todo o preparativo, tem todo tipo de máquina, né? E já quando você faz manualmente mesmo assim, né? Pelas suas próprias mãos, amassando com os pés, é diferente, né? É um processo grandíssimo, muito grande. Então eu já fiz tijolo, né? Mas eu tenho vontade de eu ir em uma olaria, né? Porque toda vez que eu leio a palavra de Deus, né? Fala sobre o vaso do olheiro, fala sobre vaso, fala sobre outro tipo de coisas, né? Então isso me dá vontade de eu ir em uma olaria, né? Então, Deus pediu para Jeremias, né? Jeremias, dispõe-te, quer dizer, levanta-te e desce à casa do olheiro. Lá tu vai ouvir as minhas palavras. Agora imagina só. Por que você acha que Deus pediu para Jeremias ir numa olaria? Ouvir as palavras de Deus. Me diz aí. Às vezes o profeta pensa, né? Tem profeta que, né,
que pensa que está sobre a carne seca, está acima da carne seca, né? Pensa que ele está numa posição que ele nunca vai ser atingido por nada. Nenhum problema, né? Nenhuma doença ou enfermidade. É isso. E todo homem na face da terra, todo homem, né? E está sujeito a falhar. Não importa se é profeta, não importa se é uma mulher de Deus, não. Todos na face da terra está sujeito a falhar. Sabe disso? Está sujeito a ser cercado de problemas. Está sujeito exatamente, né? Passar por problema muito difícil, problema crônico, né? Jeremias estava desacuçoado, triste. Aí o próprio Deus vem confortar, consolar o próprio Jeremias. Sabe disso? Às vezes você pensa que está por cima da carne seca, está nada. Quantos profetas hoje em dia, né? Homens que pregam a palavra de Deus pensam que estão por cima da carne seca, está nada. Todo homem na face da terra está sujeito a falhar. Todo homem. Sabe disso? Até mesmo os grandes pregadores de hoje em dia, de hoje, todos eles estão sujeitos a isso. Sabe disso? E muitos deles não reconhecem a sua posição e pensam que está por cima da carne seca. Está nada. Está nada. Quem era Jeremias? Os profetas de hoje eram maior do que Jeremias? Claro que não. Claro que não. Sabe disso? E o profeta Jeremias aqui estava desaconsoado, triste, estava abatido, estava sem solução, ele estava sem direção, ele. Sabe disso? Jeremias, ele estava precisando passar por um renovo, por uma mudança, sabe disso? E assim somos todos nós, sabe disso? Todo homem precisa passar por um renovo. Todo homem precisa exatamente ouvir a palavra de Deus. Não vê Jeremias? O próprio Deus falou aqui. Dispõe-te, quer dizer, levanta-te e desce a casa do olheiro. E lá ouvirás as minhas palavras. Agora imagina só. Por que, né? Eu fico imaginando, né, configurando né, que poderia até mesmo Jeremias, ele falar, Senhor, por que você não fala comigo no monte? Por que você não fala comigo lá no meio daquela mar, daquela floresta? Por que você não fala comigo lá no meio daquelas montanhas? Por que você não fala comigo e tal? Não. Deus falou aonde? Dessa olaria. Lá ouvirás as minhas palavras. Certo que Jeremias, ele não questionou. Certamente ele obedeceu, né? Porque é melhor obedecer do que fazer sacrifício de tolo. Se Deus mandou, obedeça. Quer saber por quê? Porque melhor é obedecer do que fazer sacrifício de tolo. Se Deus mandou, meu filho, manda quem pode. E obedece quem tem juízo. É desse jeito, sabe disso? E o profeta Jeremias, né? Ele era exatamente o anjo da igreja, né? Ele era exatamente, né, o pastorzinho ali, daquele povo, né? Só que Jeremias ele era responsável por um povo que estava sendo destruído. E o profeta não tinha mais como saber guiar o povo, conduzir o povo, ensinar o povo. Por a situação que se encontrava Jeremias, meu amigo, né? Só Deus mudava a história de Jeremias. Foi aí que Deus veio e falou para Jeremias, levanta-te, e desce a casa do olheiro. Lá ouvirás as minhas palavras. Fico imaginando, quando você quer ouvir a palavra de Deus, você pensa em quê? Me diz.
Você pensa numa igreja, não é isso? É porque lá na igreja é uma olaria. Sabe disso? A igreja é uma olaria, onde chega todo tipo de vaso. Chega vaso quebrado, chorando, desaconsoado, né? Chega um vaso com o casamento todo acabado. Chega vaso enfermo. Chega vaso todo tipo na igreja. Porque lá na igreja é uma olaria. E o nosso Deus é o nosso oleiro. É onde Deus conserta os vasos. É onde Deus quebra o vaso, conserta o vaso, dá um brilho, né? Faz do jeito dele, né? Então, só para você ter ideia, quando Jeremias chegou na olaria, Jeremias encontrou exatamente um homem. O homem que estava sobre uma máquina. Uma máquina que estava exatamente esse homem em cima dessa máquina, fazendo um vaso. Fazendo um vaso, né? E o vaso estava girando sobre uma máquina. E o olheiro, com a sua mão, dando aquela agilidade, ajeitando o vaso, dando brilho, né? Ajeitando como se fosse o trincado, né? Se está torto, ele vai lá e conserta. É o jeito do olheiro, né? O olheiro, para falar a verdade, é um profissional. Um profissional. Só para você ter ideia, meu amigo, quando Jeremias chegou ali na olaria, né? O profeta, quando o olheiro viu o profeta, até mesmo o olheiro se assustou. Ué, o que é que esse profeta está fazendo aqui, rapaz? E o olheiro não estava sabendo de nada. Não estava sabendo que Deus foi que pediu para ele ir ali. E através do olheiro, que era exatamente aquele homem, né, que se admirou do profeta Jeremias estar ali, né? Ele não sabia que Deus ia exatamente ajeitar a vida de Jeremias, consertar, né? Através daquele vaso que estava sobre a mão do olheiro, né? Só para você ter ideia, o olheiro ele é um profissional, um profissional. E raramente, um olheiro ele deixa cair o vaso daquela máquina, sabe disso? O vaso está girando sobre aquela máquina, né? O vaso está girando sobre aquela máquina. E o olheiro está com a sua mão assim dentro do vaso, ajeitando dentro, né? Tendo aquela agilidade. Porque um olheiro, um profissional, um olheiro profissional, ele tem sua agilidade, sabe? Ele tem um jeito especial dele fazer o vaso sobre aquela máquina. E raramente, muito raro, o olheiro deixa cair aquele vaso no chão, escapulir, deslizar, sabe disso? Porque um olheiro é um profissional, ele sabe como agilizar aquele vaso, ele sabe como, né, usar, fazer aquele vaso sobre aquela máquina, sabe disso? Só que o olheiro, quando Jeremias chegou lá naquela olaria onde Deus falou para ele ir, né, para ouvir as palavras, e quando chegou lá, tinha um olheiro, estava fazendo um vaso, né? Só que agora aquele vaso, ele veio cair da mão. Conforme que caiu da mão, aquele vaso se desborrachou no chão, não é isso? Desmanchou, quebrou, amassou. Ficou todo deformado, né? Aí quando caiu aquele vaso, vamos ler a palavra. Olha o que diz. Jeremias 18, verso 3, diz assim: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro, né? Se lhe estragou na mão. Tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quer dizer,
O olheiro estava fazendo um vaso, só que esse vaso veio cair no chão. Se desborrachou, né? Também massa mole, né? E para você ter ideia, só para você ter ideia, o olheiro, ele não reclamou quando aquele vaso caiu no chão. Quer saber por quê? Porque o olheiro é um profissional. Quando esse vaso caiu no chão, quando o vaso deslizou, caiu de lá de cima, o olheiro certamente nem sequer questionou, reclamou ou xingou, não. Por quê? Porque o olheiro é um profissional. É só ele descer lá, pegar aquele vaso que caiu, né, da máquina, né, que caiu, desborrachou, desmanchou no chão, pegar de novo e colocar sobre aquela máquina e fazer outro vaso. Sabe disso? Então o olheiro não reclamou, não. Simplesmente ele pegou o vaso e continuou fazendo outro vaso. E para você ter ideia, meu amigo, quem será que derrubou aquele vaso que estava na mão do olheiro? Porque quando o profeta chegou lá, o olheiro estava fazendo um vaso sobre aquela marca. Sabe? Só que o vaso, de repente, do nada, veio cair no chão. E quebrou, se desmanchou, amassou, né? Porque barro mole é assim, né? Quem você acha que foi que derrubou aquele vaso? Foi o oleiro? Ou foi exatamente outro alguém? Quem derrubou exatamente aquele vaso foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que, né, que fez aquele vaso que estava na mão do oleiro cair. Foi o próprio Deus. Por quê? Porque através daquele vaso amassado, daquele vaso que desmanchou no chão, Deus ia exatamente comparar aquele vaso com Jeremias. E o próprio Deus falou: Jeremias, tá vendo esse vaso que caiu da mão do oleiro, Jeremias? Esse vaso é você. É assim que você está. Você está sem forma, Jeremias. Você está até mesmo sem jeito, Jeremias. Olha como tu tá, Jeremias. Aí de repente, o oleiro vem, desce da máquina, pega aquele barro, né? Aquele vaso que caiu, e coloca sobre a máquina e começa a fazer outro vaso novo, melhor do que aquele que estava sobre a mão dele, que caiu naquela hora. Só que agora ele vai fazer outro vaso melhor do que aquele que estava na mão dele. Sabe disso? Também profissional, né? Profissional é outra coisa, sabe disso? Não reclama, não murmura, né? Não xinga. Simplesmente só conserta e faz outro melhor do que aquele que estava sobre a sua mão, né? Aí o próprio Deus olhando para Jeremias: Jeremias, não poderei eu, Jeremias, fazer de ti da mesma forma, do mesmo modo que esse olheiro fez com esse vaso? Não poderia eu fazer, Jeremias? Porque você, Jeremias, está desacostumado. Você perdeu até mesmo o jeito de guiar o meu povo. Por a situação que você se encontra, por a situação que você está. E assim não dá. Assim não dá. Então o próprio Deus certamente foi falar com Jeremias. Consertar a vida de Jeremias. Olha o que diz mais aqui. Olha o que diz. Jeremias 18:5 diz exatamente assim: então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer, né, de vos como fez esse olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quer dizer, Deus certamente consertou a vida de Jeremias. Jeremias estava numa situação crítica, sabe disso?
Porque exatamente Jeremias perdeu a direção. Por ele ser um profeta. E olha que Jeremias estava mais perto de Deus do que eu, do que você, do que toda a humanidade, né? Do que toda a humanidade hoje. Sabe disso? Me mostra um hoje, que está tão perto de Deus como estava Jeremias. Jeremias ele estava mais próximo de Deus, mais perto de Deus do que eu e do que você. Sabe disso? Mas olha como estava Jeremias. Jeremias na olaria, quando ele chegou na olaria, meu Deus do céu, estava todo desorientado, sem rumo, sem direção. Ele era responsável por um povo que ele não estava mais sabendo nem como guiar o povo, ensinar o povo, orientar o povo, dar conselho ao povo. Não estava sem condições nenhuma ele. Sabe disso? Eu fico imaginando que hoje tem tantas pessoas, né? Tem tantos hoje pregadores, profetas, que acham que está precisando da carne seca. Sabe disso? Coitados, sabe disso? São muito coitados. Por quê? Porque tem muitos deles que batem no peito. Eu aqui encho a igreja. Mentira. Quem enche a igreja é Deus. Eu aqui faço. Mentira. Quem faz é Deus, meu amigo. Eu posso. Mentira. Você não pode nada, rapaz. Quem pode é Deus. É o único. Eu aqui sou melhor. Você não é nada. Quem te fez melhor foi Deus. Mas você não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Então as pessoas hoje em dia não entendem, sabe disso? Se acha que está por cima da carne seca, aí depois bate no peito dizendo eu posso, eu faço, eu sou aquilo, eu sou melhor, aquilo, outro. Eu que prego, eu que louvo. Não louva nada, rapaz. Louva nada. Apenas você só está usando os dons que Deus te deu. O dom. Agora se Deus tirar, acabou. Agora imagina só se Deus tirar o Espírito Santo da minha vida. Imagina só se Deus tirar o dom de ensinar a palavra. Eu não ensino mais nada, rapaz. Irmão, nem adianta nem o irmão José aqui forçar, ensinar. Não vai sair nada. Vai ficar só blá, 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 blá e pronto. Simplesmente. Sabe? Porque o ser humano tem que reconhecer o seu lugar. Sabe disso? Seu devido lugar. Tem que reconhecer. Nunca se exaltar. Quando Deus começar a te usar, seja no louvor, na pregação e outras coisas mais, nunca se exalte. Porque homem nenhum tem poder para produzir nada exatamente disso aqui. Não tem. Porque tudo e quanto vem de Deus. É de Deus. Sabe disso? E olha que hoje em dia tem gente se enriquecendo através da palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus, vendendo pregações, vendendo louvor. Meu Deus do céu, que palhaçada é essa, rapaz? Então, Deus consertou a vida de Jeremias. Sabe disso? Porque eu fico imaginando, né? Quantas pessoas hoje em dia chegam na igreja, né? Chega na igreja com a vida toda bagunçada, chega chorando, desesperada, chorando, né? Aflita. Chega pessoa com depressão, chega pessoa exatamente com a vida toda embaraçada, sabe disso? Aí só na casa de Deus mesmo, né? Porque a igreja é uma olaria, né? Só na olaria que é na igreja, né? Para Deus mudar o vaso, quebrar o vaso, fazer outro novo, certo? Que vai ter um pouquinho, né? Porque para Deus quebrar um vaso, né? Certo que vai doer um pouco. Vai doer. É melhor doer na mão de Deus, na mão do oleiro, do que doer fora da presença de Deus. Não é isso? É desse jeito. Então, quando Deus começa a moldar o vaso, dar o brilho, fazer um vaso novo, né? E logo tem vaso preparado para dar o testemunho. Logo tem vaso, né, para querendo
contar o que Deus fez. Logo tem vários querendo contar a história, como Deus fez na sua vida. É desse jeito. Sempre tem, quando Deus faz uns vasos novos na igreja, né? Na olaria. Sempre tem vaso, né? Querendo contar o testemunho, né? O que Deus fez na sua vida. Como Deus restaurou, tal, aquilo outro. Não é isso? É desse jeito. É desse jeito, né? Então eu quero fazer um convite a todos vocês, né? Que domingo vamos estar ali na Igreja Madureira, rapaz. Aqui de Monsenhor Tabosa. E você é o nosso convidado, né? Nosso convidado. Marca um encontro com Deus ali na Igreja Madureira de Monsenhor Tabosa. Deus quer ter um encontro com você. Sabe disso? Assim como Deus teve um encontro com Jeremias, né? A hora que Jeremias estava com a vida todo, né? Toda desorientada. Estava a vida de Jeremias. E quando Deus teve um encontro com Jeremias, quando Deus falou com Jeremias, é só um encontro. A vida dele mudou, transformou, né? Aonde não tinha sentido, Deus deu sentido. Aonde estava desorganizado, Deus organizou, né? Até mesmo se tinha alguma brecha, Deus foi lá, fechou as brechas de Jeremias, né? Então, marca um encontro com Deus. Deus quer exatamente falar contigo, através do louvor, da oração, ou então da pregação, da palavra. Então, vamos estar lá nesse domingo à noite, né? Eu tenho certeza que você vai sair de lá, né? Com uma palavra abençoada. Porque Deus vai falar com você de um modo que você talvez nunca ouviu na sua vida. Sabe disso? Porque quantos anos tem pessoas que vão na igreja, né? Mas ainda Deus não falou. Sabe disso? É porque tem líder, né, que não pede, né, para Deus falar com a ovelha, visitar a ovelha, e Deus vai mesmo. Deus visita as ovelhas, Deus visita, né, porque Ele é o pastor, né, o pastor que está acima de todos daqui da terra. Sabe disso? É o único pastor, único, né, justo, fiel, verdadeiro. É Jesus Cristo. Então, convida Deus a entrar na sua vida. Ele vai cuidar de tudo na sua vida. Sabe disso? Venha ter um encontro domingo agora, né? Na Igreja Madureira, né? Assembleia de Deus Madureira, né? Pertinho ali do centro de Monsenhor Tabosa. Você é o nosso convidado. Você é a nossa convidada. Venha. Deixa Deus falar com você. Venha ouvir a voz de Deus. Ah, irmão José, mas eu não posso ouvir na minha casa. Não pode. Ah, irmão José, eu não posso ouvir lá no monte também. Não pode. Ah, irmão José, eu não posso ouvir tal lugar. Pode. Mas se Deus mandou você ir em tal lugar, vá. É lá que Deus quer falar com você. Sabe disso? Não vê, Jeremias? Deus falou para Jeremias: Jeremias, levanta-te, quer dizer, dispõe-te, levanta e desce a casa do olheiro. Lá tu ouvirás as minhas palavras. Jeremias não poderia ir em outro lugar? Poderia. Mas era lá na olaria que Deus queria falar com ele. Jeremias não poderia ir em um monte? Poderia. Mas era na olaria que Deus queria falar com ele. Jeremias não poderia ouvir a voz de Deus, falar com Deus lá no meio do mato? Claro que poderia. Mas Deus queria falar com Jeremias na olaria. Então, se Deus falou para você ir em tal lugar, vá. É lá que Deus quer te mudar, restaurar, né? E ter um encontro com você. Não é à toa que tem muitos relatos, né? Tem muitos textos aqui na Bíblia, né? De pessoas que tiveram um encontro com Deus e mudou a vida. Zaqueu era um. Zaqueu era exatamente um ladrão, né? Publicando, cobrador também, cobrava os impostos, né? Os impostos do povo.
roubava mais além daquilo, né? Ele roubava o povo, né? Acima daquilo que ele ia, né? Que o povo dava. O povo dava vantagem, não, ele queria outro em cima. Assim, é roubo, né? É roubo. Então, Zaqueu, ele roubava muitas pessoas. Só que a partir que ele teve encontro com Deus, a vida de Zaqueu mudou, né? Ele deixou de roubar, além do mais, ele fez foi dar o que ele tinha, devolver, né? Ele devolveu ao povo aquilo que ele tomou do povo. Quando a pessoa tem um encontro com Deus, a vida muda. A vida muda, sabe disso? É desse jeito. Então, venha amanhã à noite, né? No culto domingo agora, começa às 7 horas da noite. Não perca você. Vai ser forte demais. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você. Tenha o ouvido sensível, né? Sensível para Deus, porque Deus quer falar contigo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, você mulher, você homem, que Deus abençoe a sua casa, seu lar, seu trabalho, seja um passeio, seja o que for, que Deus abençoe. Amém? Graças e paz seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Quero mandar um forte abraço aqui, né? Para Ida Célia, rapaz. Bom dia para você, Ida Célia Sampaio, né? De Carvalho, rapaz. Bom dia para você e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você, querida. Que Deus abençoe, aonde você estiver, onde você se colocar, Deus abençoe. Amém? Graças e paz, fiquem todos com Deus, né? Deus abençoe. Reflita muito bem sobre essa mensagem. Saiba que Deus pode mudar sua vida, né? É o único, para falar a verdade. Não existe outro, é o único. Deus é o único que pode mudar a história da humanidade, né? Único. Sabe disso? Só que hoje em dia as pessoas correm no lugar errado, né? As pessoas gostam de viver errado. Gostam de, né? De ter problema na vida mesmo. É desse jeito. Mas deixa pra lá. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Graças e paz.